E aí, eu fiquei pensando, estou falando aqui de um monte de oportunidades que a gente tem, um leque muito gigante de como a gente trabalha nessa parte de dados, né? E aí eu fui lá na parte do currículo de vocês e falei, e se alguém quiser entrar nessa parte quantitativa, essa parte de mais de análise, o que eu daria atenção, tá? Mas essa é uma opinião minha que eu não conheço também todas as emendas, eu dei uma olhada mais ou menos no que vocês estão estudando aí na USP, e o que eu indicaria, né, para vocês terem um pouquinho mais de cuidado, olhar com um pouquinho mais de carinho, seriam essas disciplinas de introdução à tecnologia de informação e comunicação, sistemas de organização do conhecimento, introdução à estatística. Sei que muitos não gostam, mas quem sabe, né, eu consigo dar um empurrãozinho. Essa parte de inteligência competitiva. Eu já ouvi muito, em muitos lugares, inteligência competitiva ser o mesmo que business intelligence, que no final das contas é o mesmo que data analytics, ou analista de dados, que é o que eu estava falando aqui. Então, eu olharia um pouquinho mais com cuidado para essas disciplinas. E, claro, estudos métricos da informação, que eu acho que já dá uma base muito boa de como você consegue trabalhar com números e como você consegue fazer algumas métricas. O que eu achei muito interessante aqui também é que existem algumas disciplinas optatórias, né, no caso, que já te dão também essa abordagem, como, por exemplo, essa parte de data science para humanas. Eu achei incrível. Eu nunca tinha visto. Gostaria de participar, então, se tiver algum professor aí disposto a me dar um acesso para participar dessa aula, eu adoraria. E aí eu listei mais algumas disciplinas, como, por exemplo, fundamentos de lógica, que é muito importante para você conseguir desenvolver algum tipo de algoritmo, banco de dados, e também tecnologia de informação em saúde, que, por exemplo, a gente pode utilizar, como eu mencionei para vocês naquele estudo do pessoal que fez alguns algoritmos com as imagens dos olhos. E aí eu finalizo aqui com alguns livros e cursos recomendados. Fiquem à vontade se vocês quiserem tirar um print da tela, ou depois eu posso passar o nome direitinho para vocês pela Rafa. Os cursos que eu fiz, que eu gostei muito, se alguém tiver interesse, eu gostei muito dos cursos da Audacity. Tem muitos cursos gratuitos que você consegue fazer no seu próprio tempo. E esses dois livros, que é o Data Science for Business e o Data Smart, são livros que eles abrangem toda essa área de dados numa linguagem muito acessível e com métodos que você pode fazer. Então, por exemplo, esse livro do Data Smart, ele tem algumas análises que você consegue fazer em Excel e ele demonstra como. Então, eu acho muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês depois. E eu finalizo aqui com uma pergunta para vocês. Como profissionais da informação, quais os maiores desafios a se enfrentar nesse mundo inundado de dados? Que hoje a gente vê que não são só dados que estão certinho, não são informações corretas. A gente está inundado de fake news, a gente está inundado de dados falsos. Então, vocês, como profissionais da informação, quais são os maiores desafios de vocês? E eu fico aberta às perguntas. Muito obrigada. Pessoal, antes da gente começar as perguntas, só deixa eu dar um recadinho rapidinho. Infelizmente, aconteceu um acidente doméstico lá com a Andréa Gonçalves, que era a nossa próxima palestrante, e ela não vai poder participar. Então, eu vou remarcar com ela outro dia, e aí eu divulgo para vocês, tá? Para ela apresentar essa palestra para a gente. Peço desculpas mais uma vez. Nossa, que pena. Renata, boa noite, então. Obrigado pela excelente apresentação, né, explanação que você nos deu. De fato, é um tema muito pertinente. E a gente tem algumas perguntas também. A primeira é a do Juliano. Ele fala sobre hipertextos. Ele diz que os hipertextos são links que geralmente levam a informações completas. E a pergunta dele é, se esses hipertextos, eles podem ser considerados uma forma de organização estruturada ou não estruturada? Sim, muito boa pergunta.
Assim, eu nunca estudei sobre hipertexto muito a fundo para ter um conhecimento para afirmar com muita certeza para você. Mas como não são dados que você simplesmente pode colocar numa tabela e fazer uma análise estatística, que é a definição de dados estruturado, eu vou falar que é não estruturado. Tá? Porque os dados estruturados, normalmente, o que são? É uma tabela, igual aquela que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui. E aí eu mostro. É isso aqui, os dados estruturados. Então, você vai ter uma planilha, você vai ter várias colunas e você vai conseguir organizar essas colunas exatamente assim. Você vai conseguir fazer qualquer tipo de análise e organização, enfim, tudo assim. Pode ser quantitativo, pode ser qualitativo. Agora, no caso do texto, que, por exemplo, o hipertexto ele vai levar de um lugar para o outro e, normalmente, pelo que eu lembro de hipertexto, podem ser textos, podem ser citações, podem ser uma infinidade de coisas, mas não lembro se pode ser, por exemplo, uma tabela. Mas, no caso de texto mesmo, falando de hipertexto para texto corrido, ou então, vamos supor que são vários tweets, ou então são várias mensagens, são dados não estruturados. E aí não é um campo que eu tenho muita afinidade, porque eu não trabalho com isso, mas eu sei que de alguma maneira você tem que organizar eles para conseguir trabalhar, e aí você faz isso através de processamento de linguagem natural, que é um pouco acima do meu nível, não cheguei lá ainda. Mas se você quiser, você pode me mandar um e-mail, a gente pode discutir sobre isso, eu posso estudar mais a fundo, mas não é a minha área. Não, legal, obrigado então, Renata. E aí o Thiago, ele também faz uma outra pergunta, ele cita as fake news, ele diz que as fake news, elas são um assunto presente, né, inclusive com impactos em processos eleitorais, e aí ele tem uma dúvida, ele quer saber se empresas, como por exemplo, Facebook, Google, Twitter, elas têm contratado cientistas da informação, cientistas de dados, enfim, profissionais da informação, né, no combate, para combater esse tipo de informação, as fake news? Muito boa pergunta também, e a resposta é sim, tanto que em alguns lugares, eu não sei se já chegou no Brasil isso, mas eu sei que para o Facebook, eles contrataram sim cientistas de dados para fazer. Então, quando você trabalha com texto, como eu estava falando, eu não sou especialista, mas funciona mais ou menos assim, você vai conseguir ler o que está sendo gerado, ele vai pegar as palavras-chave e o algoritmo ele vai apontar se a probabilidade de ser fake news ou não. E aí, quando tem uma probabilidade muito grande, o que ele vai fazer? Ele vai ou excluir o post ou ele vai te avisar, isso aqui vem de um site duvidoso. Que foi o que aconteceu com o nosso querido Jair Bolsonaro um tempo atrás, que ele postou alguma coisa, né, o que não é muito difícil, mas ele postou um tweet sobre um determinado assunto, e ele postou no Instagram e ele postou no Twitter. E o Instagram ele removeu e escreveu lá que era por conta de fake news. Então, sim, existe um campo gigantesco para trabalhar com fake news dentro dessas empresas de tecnologia. Entendi. Bom, então, mais uma área aí, né, para os profissionais da informação. Exatamente. E o Pedro, logo abaixo, ele faz uma pergunta: cientista da informação é o mesmo que cientista de dados? Bom, eu acredito que cientista da informação pode se tornar um cientista de dados, né? Você retifica ou ratifica aí o que eu disse? Exatamente, é isso mesmo, você pode se tornar um cientista de dados. É que o que a gente chama de cientista de dados, como eu falei, é tipo esse amontoado de coisa que a gente tem que saber. Então, a gente tem que saber um pouco de programação, estatística, negócio, não sei o que, não sei o que. O cientista da informação, eu não sei se é por convenção ou se a gente foi criada esse caminho para ele, mas o cientista da informação ele é mais voltado, talvez, para a biblioteca, para esse ambiente mais acadêmico. Eu não sei se também a gente está acostumado com isso, mas não é a mesma coisa por conta do termo que foi cunhado. Mas você pode, como você disse, você pode se tornar, mas eu acho que o cientista da informação ele é mais voltado para essa parte de bibliometria, de governança dentro da biblioteca e tudo mais. Não que a gente não possa reverter isso aí, né?
porque eu acho que ainda o cientista da informação ele é pouco conhecido também, tá? Principalmente dentro do Brasil. Eu já vi vagas de emprego para cientistas da informação e information scientists, assim, para trabalhar como analista de dados. Então, assim, eu acho que é mais a nomenclatura dentro do Brasil mesmo. Lógico que não é a mesma coisa, porque cientista da informação talvez não faça, tipo, algoritmo, não trabalhe com machine learning. Mas você tem, com certeza, esse overlap aí de competências. Entendi. São áreas muito novas, né? Então, acho que talvez tudo esteja se adequando, se encaixando ainda aos poucos. E aí, um pouco sobre isso ainda, a Gabriela, ela pergunta, só mais um momento, qual característica fundamental você acredita que o bibliotecário do futuro, desculpa, essa pergunta é da Rafaela, da Gabriela, eu leio daqui a pouco. Que característica fundamental o bibliotecário do futuro você acredita que ele tem que ter? Nossa, essa pergunta é complicada, né? Porque eu admiro muito o trabalho dos bibliotecários, eu tenho muitos amigos bibliotecários, e eu enxergo, assim, meu Deus, muitas coisas. Se eu for falar da parte técnica, óbvio que eu não posso falar da parte mais... como que eu vou... Eu vou falar mais da parte técnica. Eu acho que um bom gestor de dados, que saiba trabalhar com essa parte mais complexa, que quando a gente fala de Big Data e tudo mais, a gente tem que saber trabalhar toda essa parte. Então, para mim, a parte técnica, um bibliotecário do futuro teria que ter mais essa noção de gestão de dados. E eu vejo assim, um bibliotecário, como eu estava falando antes, a gente tem muito essa noção do bibliotecário ficar dentro da biblioteca. O que eu enxergo como bibliotecário é ele pisar e ele ir trabalhar lado a lado com esses profissionais que eu falei para você agora. Dando palpite no que tem que ser feito, em como a gente tem que organizar, como que a gente tem que gerir, como que a gente tem que, por exemplo, voltando muito no básico mesmo, como que a gente organiza os nossos algoritmos, como que a gente organiza a nossa documentação, porque ninguém melhor do que vocês para fazer isso. Então, eu vejo assim, saindo um pouco dessa parte acadêmica, que eu não posso falar muito, porque eu nunca trabalhei como bibliotecário, não sou bibliotecário, mas falando do que eu gostaria que acontecesse, essa transição e que tivessem mais bibliotecários trabalhando do nosso lado, que fossem, assim, que tivessem competências técnicas, como, por exemplo, o que eu citei agora de uma organização ou de uma governança, para poder auxiliar a gente. Não posso falar da parte de dentro de uma biblioteca, como a gente tem a visão ideal, porque eu nunca trabalhei com isso, mas eu enxergo assim, tipo, trabalhando lado a lado, entendeu? Porque não deixa de ser um profissional que cuida de informação, não deixa de ser um profissional que cuida de dados também, entendeu? Entendi, sim. E aí, um pouco ainda sobre isso, a Gabriela, veio pulando a pergunta dela, mas também é um complemento. Ela diz, que nível de programação o bibliotecário precisa saber para conseguir solucionar os problemas de uma empresa com os dados disponíveis? E aí fica à vontade para mensurar, talvez, né, uma escala de 1 a 10, quanta programação um bibliotecário, né, deve saber, ou então até para citar alguns tipos de softwares que ele tem que saber lidar, acho que essencialmente, assim. Bom, a primeira resposta vai ser depende, porque depende do software que você vai utilizar. É isso mesmo. Então, por exemplo, se você tem grana, para começar, se você tem grana para resolver o seu problema, você pode pegar um software que exige zero programação para você. E aí você vai ter uma pessoa que normalmente um engenheiro de dados, você pode contratar, você não precisa ter também, você pode contratar uma consultoria e falar, é o seguinte, eu tenho todos esses dados aqui, eles estão todos em Excel, eu preciso que você bote numa base de dados bonitinho para eu poder fazer meus algoritmos. Ele vai fazer para você, e aí ele vai fazer exatamente como está na tela, ele vai botar nessa base aqui. E aí depende da sua grana. Se você não conhece programação, sabe, zero programação, e você tem grana para gastar, você vai lá e você vai comprar uma licença do software, e você vai pegar e vai assistir os tutoriais e vai arrastando. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Só um minutinho, que aí eu já
apresento numa forma bem... Ô, Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, claro. Se você puder ligar sua câmera, se você não se sentir desconfortável, Ai, claro. vai ficar feliz em te ver. Ai, claro. É que eu acabei... Desconfortável não tem problema não, tá? Não, eu acabei fechando também por conta da requisição ali, mas já vou abrir aqui. Pronto. Então, eu vou entrar aqui numa aplicação e vou mostrar para vocês exatamente como que você consegue arrastar sem você saber o pingo de programação. Me dá um minuto aqui que aí vocês vão ver live como que funciona. Só um minutinho. Mas como eu estava falando para vocês, se você tem dinheiro para investir e para pagar essa licença e para fazer tudo isso, ótimo, você vai conseguir fazer sem um pingo de experiência de programação. Se não, vamos fazer open source, não vamos pagar nada, vamos fazer tudo em Python, que é a linguagem mais comum hoje, tá? É a linguagem Python. E tô abrindo aqui. E aí, o que você pode fazer? Existem algumas formas de você fazer, e eu vou compartilhar minha tela aqui agora para vocês conseguirem ver. Estão conseguindo ver o meu experimento? Sim, apareceu para a gente, sim. Ah, então tá bom. Então, gente, essa aqui é uma ferramenta da Microsoft, que é drag and drop. Então, basicamente, o que você tem aqui? Você tem todas as opções para você fazer, por exemplo, um algoritmo, se você quer fazer uma coisa mais avançada. Se você quer fazer uma coisa mais básica, uma tabela no Excel e tudo mais, você até consegue. Existem N tutoriais na internet. E, para ser muito sincera, foi assim que eu consegui fazer tudo o que eu fiz. Porque, assim, ninguém sabe tudo. Não vai ter alguém que vai pegar na sua mão e vai falar assim, ó, é o seguinte, você vai fazer isso, isso e isso, dessa maneira, e eu quero esse resultado. Ninguém vai falar isso para você. O Google é seu melhor amigo nessa hora. Então, o que você pode fazer aqui na parte dessa ferramenta, por exemplo, você simplesmente escolhe o que você quer. Então, por exemplo, eu quero colocar meus dados manuais. Então, o que eu faço? Eu simplesmente pego daqui e jogo aqui. Então, eu vou pegar e aqui eu vou colocar os dados que eu quero, tá vendo? Então, esses são os dados que eu quero e aí eu escolho o formato. E aí você vai fazendo esse drag and drop. E aí eu quero um algoritmo de machine learning. Então, eu quero avaliar o meu modelo, aí eu coloco o meu modelo aqui e aí eu ligo um no outro. É basicamente isso. Obviamente que é mais complexo, porque existem um monte de passos e sempre que você compra a sua ferramenta, você tem você tem tutoriais. Mas, se você não tem esse dinheiro, você pode simplesmente jogar no Google como fazer isso, em Python, e ele vai te dar. Existem vários sites que vão assim, ser o seu melhor amigo, porque assim, eu não sou proficiente em programação, eu aprendi o suficiente para eu desenvolver o que eu tinha que desenvolver na hora. E se amanhã eles virarem para mim e falar assim, eu preciso que você desenvolva Y, se eu não souber, eu vou ter que aprender amanhã, entendeu? Então, é isso mesmo. O Azure tem 12 meses grátis, vocês conseguem usar, vocês conseguem subir o arquivo de vocês, Excel, enfim, tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Ah, legal. Legal. É isso. Então, é isso. Então, basicamente, se você tem dinheiro, você consegue. Se você não tem dinheiro, você pode começar a aprender a programação aqui e ali. Existem N tutoriais assim. Eu posso passar para a Rafa alguns de graça, mas os que eu falei da Audacity são muito bons. E existe um site que é completamente em português que chama Data Science Academy, que também tem muito tutorial legal em português e grátis. Então, e também, gente, fiquem à vontade para me mandar um e-mail, o Rafa pode compartilhar com vocês depois tudo, e eu posso mandar todas as sugestões que eu tenho. Ah, que legal. Obrigado mais uma vez, então, Renata. E aí o André, ele está falando o seguinte, com o volume, né, o volume de dados, ele está tão grande
que hoje uma das alternativas para tratá-los são os metadados. E a pergunta dele é aí que o cientista da informação entra? O que você acha sobre isso? Eu acho que pode ser uma possibilidade. Eu nunca trabalhei com metadados, mas eu acho que pode ser uma possibilidade porque é uma coisa que vocês sabem muito mais do que a gente, né? Então, eu acho que se ainda não é uma possibilidade, eu acho que fica aí na mão dos bibliotecários do futuro criar essa possibilidade. Na Ambev, por exemplo, na minha área, a gente não trabalha muito com metadados, tá? Então, eu não sei, mas como vocês trabalham, vocês sabem muito mais do que eu acho que provavelmente sim. Ah, legal. E é interessante a próxima pergunta do Veidson, ele pergunta como a ciência dos dados, junto ao controle de qualidade, não poderia impedir a tragédia como a que aconteceu na cerveja artesanal de BH? Excelente pergunta. Poderia sim, tá? Poderia impedir. Eu não sei como que, não posso falar por eles se eles têm, como que funciona o controle de qualidade dele, às vezes se realmente passou e foi um lote que passou, a gente mantém o nosso controle de qualidade extremamente restrito, por isso que existe um algoritmo que fala, então, por exemplo, aqui nessa parte de, sei lá, nem sei se adiciona açúcar, mas vou chutar, nessa parte a gente está adicionando açúcar, vamos adicionar mais ou menos para ficar melhor a cerveja, o algoritmo falou que mais, então a gente adiciona um pouquinho mais, se não deu certo, adiciona um pouquinho mais, a gente tem vários, o algoritmo que fala para a gente em vários locais do processo como agir. Eu não sei se eles têm essa inteligência, por ser uma cervejaria menor, às vezes infectou ali alguma coisa, pegou, eu não sei nem o que aconteceu direito, não ficou muito claro, mas parece que misturou alguma coisa e ficou meio que, vou falar venenoso, mas letal, né? Então eu não sei como que é o controle deles por ser uma cervejaria menor. Mas poderia ajudar, porque, como eu mencionei, a gente tem essa parte do nosso painel sensorial, né, que são várias pessoas que realmente testam, eles cheiram, eles provam, e se tiver ruim, joga tudo fora. E eu já vi jogar muita coisa fora porque estava ruim, e levar muita coisa boa para o mercado porque estava bom. Então, pode ajudar a impedir esse tipo de tragédia, sim, mas eu não sei como que funciona, por exemplo, lá na cervejaria deles, né? Porque é muito pequena. Então, eu não sei como que funciona esse controle de qualidade. Ah, entendi. Olha só, interessante isso, porque aí a gente para pensar que, na verdade, o profissional da informação, ele não atende a interesses corporativos. Em último caso, né, ele está, na verdade, realmente ajudando, talvez, até preservar vidas. Exatamente. E aí o Richard, ele pergunta o seguinte: há alguma perda de informação quando se estrutura dados antes não estruturados? Pode haver sim, depende. Tudo depende de como você vai fazer. Então, por exemplo, como que você vai separar, né, os dados. Existe muita perda em volume também. Por exemplo, se você tem 1 bilhão de linhas e você vai, sei lá, comprimir isso, às vezes, dependendo do software que você usa ou dependendo do jeito que você faz, porque existem várias maneiras de você passar o dado de um lugar para o outro. E muitas delas não são simples. Então, dependendo de todos os programas que você usa entre um e outro, você tem muita perda. Mas, sim, existe perda quando os dados eles estão não estruturados para dados estruturados. Por isso que existem alguns checks que você faz para saber se está tudo certo, entendeu? Você não vai fazer nenhum algoritmo antes sem saber se o dado está ok. Então, existem vários passinhos que você pode tomar para garantir essa sustentabilidade. Entendi. Bom, a gente acabou pulando uma pergunta, desculpa, Ingrid. Ela perguntou o seguinte, ela diz: vi que a Ambev vai construir a sua primeira fábrica de latinhas no Brasil, no estado de Minas, mas por conta da pandemia, pois foi detectado grande aumento do consumo nessa embalagem. Como tomaram essa decisão de forma tão rápida? Todos os setores têm essa equipe multidisciplinar ou há grupos específicos para essa área de grandes investimentos? Então, tem as duas coisas. Nós, como Analytics, a gente trabalha em vários locais, sim. Inclusive nessa parte de fábrica, como eu falei para vocês. Mas também tem esse grupo que é mais estratégico e sabe exatamente onde direcionar os esforços, né? Eu não sei se vocês viram agora, na pandemia, a gente fez N coisas, inclusive construir um hospital. Então, a gente sempre procura a oportunidade
e aí ver se realmente faz sentido o que a gente está propondo. No caso do hospital, a gente construiu, se eu não me engano, em 40 dias. Então, existem equipes que trabalham assim, dia e noite para garantir isso. Algumas com cientistas de dados, algumas não. Algumas é simplesmente tomada de decisão estratégica mesmo. A gente vai ter que fazer isso porque a gente precisa ajudar a gente precisa ajudar no hospital, os leitos vão acabar. Ou então, a gente também está investindo agora num laboratório para conseguir desenvolver a vacina assim que for aprovado, junto com a Fiocruz. Então, algumas decisões você tem que tomar ali, porque a pessoa que tem a grana, né, ela vai chegar e falar, a gente vai tomar essa decisão porque a gente precisa ajudar nisso aqui e a gente tem condições de ajudar. E algumas decisões são tomadas, assim, mais por trás, que é a parte que a gente faz. Mas a gente tem vários setores que tem essa equipe, tem um cientista de dados, um analista, um engenheiro de dados, a gente tem a parte de vendas, a parte de impostos, a parte de finanças, a parte de gente. Então, por exemplo, quando você vai contratar, quando uma empresa vai contratar alguém, não é simplesmente ela vai lá e procura ali, você e acha. Existe todo um processo antes de contratar e um processo depois para você manter o seu funcionário lá dentro. E existem muitos dados que circulam ali. Então, a gente também tem essa equipe multidisciplinar para o que a gente chama de people, né? Que a gente chama de gente. Entendi. O Richard, que tinha feito a pergunta anterior, aliás, a pergunta sobre a cerveja artesanal, a cervejaria de BH, ele tinha feito a pergunta sobre os dados estruturados, ele pergunta, mais uma vez, compensa mais uma formação multidisciplinar ou algo mais focado em algum processo ou área? Olha, assim, eu acho que depende. Eu acho que se você já sabe o que você quer, se você já trabalha, por exemplo, se você já trabalha na área e você não tem uma formação multidisciplinar, que é o caso, você tem, sei lá, vamos supor que você fez ciência da informação e você está trabalhando na parte de finanças e você quer fazer modelagem. Eu acho que nessa parte compensa você pegar um curso mais focado. Mas se você ainda não conhece e não sabe com o que trabalhar, eu iria para uma formação que é mais multidisciplinar. Você aprende um pouco de cada, mas depois sempre você vai ter que fazer uma coisa mais específica. Que no meu caso, por exemplo, eu sei um pouquinho de muito pouquinho de cada coisa que acontece, mas eu sempre direciono o meu aprendizado para essa coisa mais específica. Eu não parei de estudar no doutorado. Então, todo dia é sempre um vídeo novo, uma aula nova, alguma coisa que eu estou aprendendo direcionada porque eu quero, que é essa parte de modelagem. Ah, entendi. Bom, e aí a professora Silvia, ela te parabeniza pela apresentação. Obrigada. E ela diz, gostaria que a Renata enfocasse a textura fina, isso é, me refiro às áreas das humanas ligadas ao desenvolvimento da criatividade e fundamentais para, mediante análise dos dados catalogados, indexados e métricas adjacentes, ela diz, né, eles são importantes para o profissional da informação e cientista dos dados desenvolver soluções, certo? E vem a pergunta, pensando assim, mediante a amplitude de dados coletados, criatividade e soluções desse nível não são um requisito também? Com certeza. Eu acho que essa parte de a criatividade, esse tipo de pensamento e a proposta de soluções, ela meio que perpassa tudo isso. Porque porque assim, você precisa desenvolver uma solução, então não vai sair do nada, você vai ter que ficar pensando, você tem várias metodologias para isso, e normalmente quem faz isso são aquelas pessoas que são os innovators, que eu falei para vocês. Eles têm todas as metodologias para design de produto, eles vão saber o que está acontecendo, então você sempre tem que ter o pulo do gato, né, para você propor uma solução que vai fazer sentido. Que foi o que aconteceu comigo quando eu propus um algoritmo que não tinha sido feito ainda. Então, com certeza, você tem que ser criativo e você tem que testar todas as possibilidades. Porque às vezes você fica, eu acho que isso não vai dar certo, acho que isso não vai dar certo, não sei se eu vou fazer isso. E às vezes você nem se deu a chance de fazer. E eu concordo com a professora, sim, com certeza. Isso, desculpa, foi da Maria José a pergunta. Bom, então, sim, Maria, concordo com você. A professora Daisy, ela pergunta o seguinte,
A Ambev contrata estagiários em biblioteconomia? Se negativo, como poderíamos criar esse vínculo? A professora Deise é a coordenadora do nosso curso. Sim, oi, Deise. Eu sei que a Ambev contrata estagiários em geral. Não existe esse vínculo específico com biblioteconomia. O vínculo pode ser criado a partir de mim. Eu posso falar com alguém e falar com você e fazer a mediação dessa conversa. Eu lembro que quando eu fiz uma fala na UFSCar, eles me perguntaram também, e eu lembro de ter perguntado, falaram, não, a gente não faz nenhum tipo de estágio específico, existe o nosso programa de estágio, e eu sei que existem vários programas, existe o programa de estágio normal, que os alunos podem se candidatar, e existe o programa de estágio tech, que é para pessoas que querem seguir na área de tecnologia, que já tem esse background mais tecnológico e tudo mais. Mas se vocês quiserem esse vínculo, sim, eu posso perguntar quem que é e fazer a mediação e saber como que funciona, porque eu também não sei como que funciona para abrir um novo no processo de estágio. Entendi. Bom, então, deixa eu verificar aqui se teve mais alguma pergunta, se está disponível para a gente. Renata, há uma tradição de cervejarias em Ribeirão Preto. Na história, há uma coisa curiosa. Cada funcionário tomava uma caneca de cerveja ao entrar e sair do turno de serviço. Hoje está tudo, hoje está tudo muito sério, não é? Bom, então acho que é isso. Não teve... A Suzana, deixa eu verificar se foi uma pergunta dela. Sua formação em matemática foi crucial para você conseguir visualizar numericamente os caminhos para modelar essas propostas. O bibliotecário normalmente já busca a informação dentro do banco e processa. É necessária uma formação mínima em matemática e estatística para entender como montar um algoritmo? Ou dá para pegar o pulo do gato na prática? Eu acho que o mínimo, né, o básico, alguns conceitos você tem que saber. Mas também falo que na prática você consegue pegar, tá? Lógico que, como a gente volta naquela pergunta, é uma formação mais multidisciplinar, mais direcionada. Lógico que se você souber exatamente onde você vai trabalhar, essa parte de estatística é crucial para qualquer parte de dados. Então, tudo que você puder saber sempre vai te agregar. A parte de matemática foi, assim, eu não digo que foi crucial, eu digo que foi importante, mas a parte de estatística foi crucial, sim, que era o que eu já estava fazendo antes, eu já prestava consultoria estatística. Então, assim, o básico que vocês aprendem, eu não sei se é suficiente, eu acho que precisa um pouco mais para vocês entenderem como vocês correlacionam os dados, tá? Porque vocês aprendem muito a fazer a tabela, a calcular a frequência, pelo menos é o que eu lembro de quando eu dava aula. Era uma coisa muito mais básica. A parte de estatística inferencial, a parte de estatística descritiva é normalmente o que a gente estuda e dá aula para essas partes mais de introdução e tudo mais. A parte de estatística inferencial é a parte mais importante, que é como você visualiza a conexão dos dados mesmos e você vê se faz sentido isso, se faz, ou se não, se você não consegue, o que é diferente, o que é igual, tem diferença significativa, se não tem, todas aquelas keywords que os estatísticos usam. Eu acho que sim, você tem que fazer pelo menos um pouco de estatística e um pouquinho de programação, para você se sentir mais confortável. Lógico que se você, por um acaso for contratado, você vai dar conta na prática, porque tudo está no Google hoje, você consegue procurar, vocês como profissionais da informação, sabem procurar a informação, então vocês sabem onde estão, vocês sabem o que procurar, as palavras que vocês vão conseguir achar, vocês vão conseguir fazer, mas eu acho que o básico não é suficiente não, precisaria de um pouquinho mais. Entendi, Renata. Bom, então as nossas perguntas se encerraram. Eu quero te agradecer por ter respondido todas. Claro. Realmente foi bem produtivo. E eu passo a palavra, então, para a Letícia. Renata, muito obrigada pela sua apresentação. Agradeço também pela disponibilidade por ficar a mais do que o horário previsto. Claro, né? Claro, um prazer. Muito obrigada mesmo. É um prazer. Eu agradeço muito o convite, ter compartilhado um pouco da minha experiência com vocês. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso, entender um pouco mais, fiquem à vontade. A Rafa tem meu e-mail, vocês podem mandar, a gente conversa. Foi muito, muito gostoso. Obrigada pelo convite de novo. Nós que agradecemos. É isso, pessoal. Boa noite.
Pessoal, ó, siga a gente lá no nosso canal, se inscrevam lá, é o canal Ceci USPRP. Depois eu vou entrar em contato com os palestrantes para ver se eles autorizam a gente a divulgar a palestra, né? Se eles não divulgar, a gente não vai postar, mas os que autorizarem, a gente vai divulgar lá, tá? Na próxima semana, não vai ser essa semana, não.